Olá, esse é o nosso último episódio da nossa série A Inesperada Aventura da Escola em Casa. Então, vocês já devem ter visto que é o quinto episódio, sempre com diálogos entre educadores e psicanalistas. Esse justamente se chama, tem como título Um Dia, o Retorno, Contos e Reencontros. Estamos aqui, então, para conversar com vocês. Lia Ciomar de Faria, professora da Faculdade de Educação da UERJ, pós-doutora em Ciência Política pelo UPERJ e em Educação pela Universidade de Lisboa e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Caroline Milman, psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e diretora de Relações com a Comunidade, também da mesma sociedade, da Brasileira de Porto Alegre. Então, vamos começar a nossa conversa aqui, pensando um pouco que esse tema, esse retorno, que talvez não seja um retorno, mas algo que vai acontecer em algum dia, nos lança a mão de um passeio pela imaginação, porque são muitas incertezas, muitas expectativas que se tem para essa volta das crianças e dos adolescentes à escola, num momento assim tão difícil que nós atravessamos com toda essa questão da pandemia e com essa súbita mudança que nós tivemos que fazer do presencial para o digital e agora, então, introduzindo o presencial. Aí eu queria passar um pouquinho para Lia e para Caroline, para que elas possam conversar um pouco sobre o que elas acham em relação a esse sistema híbrido, né? Onde você vai fazer uma mistura de aulas presenciais e aulas através do sistema remoto. Lia, Caroline, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada aqui pela parceria com vocês. Então, estamos aí. Bom, Regina, eu até falei que vou começar, né, porque estou há 50 anos, que é a idade da Caroline, em sala de aula, né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem que se colocar é que esse é um novo desafio para a educação, né? Porque nós estamos falando de uma nova escola, porque o ensino híbrido não é para essa escola que nós tivemos até aqui. Então, é um desafio para a educação, uma nova escola, e os professores não foram preparados, formados, capacitados para essa escola, que nós ainda teremos que inventar, né? Então, acho que tem um ponto aí que é importante a gente pensar sobre essa questão das territorialidades, que é a perda, né, da sacralidade da escola, da sala de aula. Esse espaço meio que foi implodido, e, de alguma forma, a perda da sacralidade da casa, né? Porque a intimidade e a privacidade da nossa casa, ela foi invadida por essa escola. Então, você tem uma nova escola tentando chegar, se dividindo com a sala da casa, né? Quer dizer, essa sala de aula está misturada com a sala da nossa casa. Então, você tem aí essa questão das territorialidades desses dois espaços, né? Casa e escola, e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tinha que parar para pensar um pouco também essas utopias virtuais.
essas utopias das tecnologias, né? Nós temos um filósofo francês muito bom, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Dominique Volton, e o Dominique Volton está discutindo muito essa diferença entre informação e comunicação. E eu discuto muito, no caso da escola, a diferença entre informação e conhecimento, porque o conhecimento é para ser construído. Então, se o professor, é o que eu vejo um pouco nessas aulas online, ele tenta reproduzir a sala de aula, a mesma aula que ele dava, pelo computador, não é isso que as crianças vão se encantar, né? E como dizia nosso Manuel de Barros, só são importantes, as coisas são importantes quando tem encantamento. Então, essa é a primeira dificuldade, é o primeiro desafio para essa nova escola. Que tipo de encantamento, né? Que tipo de magia, que tipo de atrativo esse projeto híbrido vai trazer? Inclusive para a própria casa. E nós estamos pensando numa criança que tem casa, que tem um espaço na casa apropriado para esse ensino híbrido, que tem o aparelho, a tecnologia e o apoio de um adulto em casa. E eu me pergunto, essa mãe não trabalha, esses pais não trabalham, esses pais estão disponíveis nesse horário para ficar em casa com essa criança? E quando a gente estava conversando um pouquinho antes, lembrando de dados terríveis do nosso país, que 64 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet, o que significa 20 milhões de lares. Então, de que casa estou falando, de que sala de que casa estou falando, né? E de que sala de aula eu estou falando. Então, acho que nós estamos trabalhando aqui com a questão das territorialidades, da ressignificação desses espaços casa-escola e como nós vamos construir coletivamente esse projeto, porque eu acho que só há futuro compartilhado, né? Futuro sem partilha, nós não temos perspectiva nenhuma. Os graves problemas da educação tendem a piorar, porque pesquisadores já estão trabalhando nisso e mostrando que esse abandono da rede pública estadual, municipal, pelo menos no Rio de Janeiro, que as crianças estão sem aula nenhuma, sem assistência nenhuma, que significa que vai haver uma queda em torno de 50% da aprendizagem dessas crianças. Então, eu acho que é um nó, não é? É o próximo grande nó da educação brasileira. O que você acha, Carolina? Pois é, bom, primeiro agradecer aí o convite, Regina, né, para estar aqui nessa atividade muito criativa, né, uma verdadeira aventura, e logo me encantou, né, como trouxe a Lia, Manuel de Barros, né, porque tudo que é criativo me parece essencialmente já que nasce vencedor, né? Então eu agradeço muito, é uma honra estar aqui com a Lia, né, para conversar sobre esse assunto. E eu estava também antes falando com a Regina, antes de começar, que esse nosso episódio, o 5º, ele realmente, talvez, de todos os episódios, ele é o mais incerto. Nós vamos falar aqui de incertezas, porque a verdade é que a gente ainda não tem essa realidade do retorno, ou não é um retorno, né? Porque é uma nova escola, então a gente também estava conversando isso, se dá para a gente chamar de retorno ou que nome nós vamos chamar, né? O novo, né? Uma nova experiência, enfim, de voltar à escola que já não é mais a mesma, né? Então, assim, eu acho que nós temos aqui uma grande incerteza de como que as coisas vão se operar. Aliás, a gente tem vivido isso, né? Estamos ficando especialistas em incerteza, né? Porque é um impacto, como toda situação nova, a gente vai preparar os nossos equipamentos a posteriori também, né? A gente, por enquanto, está reagindo e está fazendo o que é possível com tudo isso, né? Então, assim, escola, né? Eu acho que
de alguma forma, né? Claro, nós temos que sempre considerar essa situação que foi trazida pela Lia, de que nós temos, nesse momento, flagrantemente, né, fica mais claro, impossível, né, a desigualdade social, né, o fato de que uma enorme parcela de crianças e adolescentes estão privadas do ensino, né? Então, qualquer coisa que eu vá falar, e nós aqui, nós temos que levar isso em consideração, né? E uma outra parte, né, das nossas crianças e adolescentes estão vivendo plenamente a questão online, virtual e tal e tal. A palavra híbrido me agrada muito particularmente. Eu gosto de pensar nessa palavra. Por quê? Porque eu acho que quando se fala em híbrido, nós estamos falando de uma gama de matizes, de possibilidades, de entrecruzamentos, né, entre várias individualidades. Pode parecer um pouco caótico, mas também é da onde, quem sabe, vão sair transformações importantes, né? O híbrido significa que nós não temos um modelo e nem o outro modelo. Nós temos a possibilidade de fazer misturas com os modelos. E eu acho isso muito legal, né? E acho que, como se diz no Sul, a gurizada lida muito bem com isso. E principalmente a geração atual, porque a geração atual é a geração do virtual. Eles têm uma outra concepção do virtual que nós não temos, ou que a gente está aprendendo a ter. Para eles, misturar aulas online com aulas presenciais, talvez seja algo que já está no DNA deles há muito tempo. A escola é que não tinha chegado ainda plenamente nisso, né? Porque já tinham, né? A gente sabe que já tinham projetos virtuais, se usava a internet, tinha todos os equipamentos nas escolas mais bem equipadas. Eu não estou falando disso, acho que isso sempre teve. Mas a sensação que eu tenho é que, nesse momento, agora é uma consolidação. Agora não tem mais dúvida, vamos dizer assim. Não tem como voltar atrás, né? Nós vamos precisar incorporar no retorno ao prédio físico da escola o ambiente virtual, de alguma forma, né? Agora, claro, eu fico muito curiosa, né, para saber como é que os professores vão acolher esse caudal de experiências que são individuais, porque assim como vão estar retornando crianças e adolescentes que passaram bem nas suas quarentenas em casa, com uma organização familiar, com organização de estudo, tem outros que vão chegar debilitados emocionalmente, bastante debilitados, porque nem todas as casas são os melhores lugares em que crianças e adolescentes podem estar. Às vezes, o vetor de saúde de uma criança e de um adolescente vem da sua experiência escolar e não da sua experiência em casa. Então, vai ter uma multiplicidade de idiosincrasias, vamos dizer assim, né, ligados às vivências de cada um, que a escola, de alguma maneira, vai ter que propiciar um espaço, né? Então, mas talvez isso a gente possa, né, Regina, seguir falando mais adiante, né? Então, só para sintetizar a ideia do híbrido, eu acho que ela está muito ok, assim, né? E ela dá chance para que se façam misturas, né? E que eu acho que o pessoal está preparado para isso. Que tomara, né? Vamos torcer. Deixa eu falar um aspecto que vocês duas trouxeram, que eu acho que seria muito bom, além de vocês explorarem, porque eu acho que a Lia pode agora responder também um pouco a Caroline, mas vocês marcaram muito essa escola, até a Caroline falou, né? Na realidade é o ambiente físico que vai ser um retorno para o ambiente físico, mas é uma outra escola, tudo vai ser uma grande novidade
E eu acho que aí vai entrar, vocês falaram em Manuel de Barros, e vocês duas gostam muito de poesia, de escrever, então vão ser muitos contos que vão precisar serem contados nesses reencontros das crianças e adolescentes com os seus pares, com os seus professores, com os funcionários da escola, enfim. Eu gostaria muito que vocês pudessem explorar e passeando mesmo pela imaginação, que tantos contos são esses que vão poder ser contados aí. Vocês duas, quais são esses contos? Vamos lá. Regina, eu acho que a gente podia estar mesmo quase que fazendo um diário de bordo, né? Nessa viagem pela pandemia, em que todos os nossos hábitos e costumes tiveram que ser alterados. E, na verdade, eu acho que é importante a gente, nessa viagem, nesses contos, nessas narrativas, a gente está sempre reforçando a importância, não é, da dimensão humana, não é? Porque você está lá falando, esse sociólogo francês, por exemplo, ele fala muito isso. Você está lá mostrando o Alasca, mas só que você não chega no Alasca, você nunca foi no Alasca. E o seu vizinho aqui do lado, seu coleguinha da escola, essa voz humana, ela tem que ter uma força maior. Então, esse híbrido, né? A Caroline trabalha com uma ideia importante, que é o tempo de cada um, é o tempo de aprendizagem, são as diferenças de personalidade. Então, esse esse híbrido, esse intercultural, interdisciplinar, transdisciplinar, é o que leva a uma ideia da escola de educação integral, de escola integral, que era o grande sonho do Darcy Ribeiro. Essa é a escola, realmente, que constrói o cidadão, que trabalha com várias linguagens artísticas, da música, do teatro, da poesia, através também dessa sensibilização, né, com a palavra, a literatura, a voz humana, essa dimensão humana, nós vamos dar esse chão a essa nova escola. Esse chão dessa nova escola, ele vai receber a tecnologia, mas sem entender a tecnologia, a técnica superior à dimensão humana, né? As tecnologias são as metodologias, são os instrumentos que nós temos para utilizar. Essa questão da voz humana ela é tão interessante que não é só esse francês que trabalha muito com isso. No dia, ele é uma coisa fantástica. Aquele Ennio Morricone, que é um italiano, né, um grande compositor, né, um grande maestro, morreu há pouco tempo, com 91 anos, ele fez grandes músicas, né, de filmes famosos, clássicos. Ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele, falando dos instrumentos com o maestro, ele disse que o maior instrumento para ele, o instrumento mais importante, que vai do choro ao murmúrio, é a voz humana. Que nenhum outro instrumento é capaz, né, de expressar essa emoção que é do ser humano, da voz humana, do choro, do murmúrio. Nenhum instrumento musical reproduziria tão bem. Ao mesmo tempo, o sociólogo francês, ele cita esse exemplo, agora, durante a pandemia, contos, narrativas, e ele diz o que as pessoas estão fazendo? Abrindo as janelas e cantando, tocando umas para as outras. Então, essa necessidade do encontro, do reencontro, né, do amigo, do conhecido, do coleguinha da escola, é claro que isso está na ansiedade das crianças, dos jovens, de todos nós, né? Nós não preferimos muito mais, em vez de estar nos olhando aqui nessa telinha, e estarmos uma ao lado da outra, inclusive, de repente, com um cafezinho, um biscoitinho, bem mais simpático, não é? Mas eu acho que é o nosso desafio. A tecnologia está aí, né? É preciso educar as crianças, é preciso educar os nossos jovens e é preciso, principalmente, humanizá-los e sensibilizá-los num mundo de extrema violência. Caroline. Sim, então, eu particularmente gostaria
muito que todas as escolas, quando abrissem as suas portas, passassem, sei lá, uma semana, 10 dias, sem ensinar conteúdo nenhum, né? E que deixasse as crianças correr, pular, gritar, falar, botar para fora, expressar, fazer grupos de contos e narrativas e tal. O que eu gostaria, acho que é, né, Lia, uma doce ilusão. Mas realmente se encontrar, esse é o verdadeiro encontro. Se a escola reabrir e jogar conteúdo nas crianças, não houve encontro nenhum. Pois é, mas eu sinto uma preocupação grande de que é o que vai acabar acontecendo em alguma medida, porque eu percebo as escolas, talvez por experiência também, agora muito pessoal também, de pacientes, né, infantis e adolescentes no consultório e de um filho, que eu ainda tenho um, em idade escolar, no fundamental, anos finais, né? Então, a minha experiência é bastante limitada, mas é de muito conteúdo durante a pandemia, muito conteúdo. E acho que a Lia tinha falado algo que me chamou a atenção, que era isso, ou seja, eu noto que eles tentam fazer uma transmutação da sala de aula para as aulas online. E isso desmotiva, porque não é isso, não encanta, né, que foi o que falou. Então, eu tenho uma preocupação que haja um conflito entre as necessidades que as crianças, eu digo crianças e adolescentes, né, vão ter ao voltar para a escola e a demanda que a escola vai ter com relação às crianças, né, que é de cumprir o conteúdo, o currículo. Tem uma coisa também que escolas muito exigentes, e tem muitas, sofrem uma pressão dos pais, porque se elas não derem conteúdo, os pais fazem um abaixo-assinado e fazem uma comissão e vão para dentro da escola brigar com os diretores, porque estão pagando. E aí entra uma outra questão, claro, eu estou falando das privadas, né? Obviamente, mas então não querem pagar, porque senão, se o filho não vai ter conteúdo. Então, eu acho que isso é uma questão difícil, sabe? Porque não é qualquer pessoa que compreende que é muito mais importante para essa criança, quando voltar ao colégio, poder ter um espaço de narratividade. Né? Eu acho que isso como diz ali, é um desafio e é algo que nós, profissionais da saúde, profissionais da área da educação, a gente precisa seguir na nossa luta, né, para vender esse peixe para as pessoas, para mostrar que essa é a questão. Né? Então, assim, para falar em contos e narrativas, a psicanálise tem muito a falar sobre isso. Tem muito a falar. Porque nós podemos nem chamar de contos e narrativas, mas a gente sabe a diferença para a saúde mental quando algo que se passa a nível psíquico é narrado e quando não é narrado. A gente sabe que numa família que acontece uma coisa, ou que alguém está doente, ou que alguém tem depressão, se nada é falado sobre isso, é só vivido, nós sabemos que isso tem um destino. Agora, se nessa família as pessoas conseguem dizer, mamãe está deprimida. Sabe o que é depressão? É quando a gente fica muito triste e não consegue melhorar e às vezes precisa tomar remédio. É outro rumo que isso tem na saúde emocional de uma criança. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Isso faz muita diferença. Então, eu acho que a narratividade é a forma de nós mantermos a nossa saúde mental, desde sempre. Né? Então, com situações traumáticas, né? Quando nós podemos contar uma história, né? Aquela história dos índios, né? Do Lévi-Strauss, né, da eficácia simbólica, que a gente sabe, é tão conhecida essa experiência cultural antropológica, né, que enfim, os índios que adoeciam chegavam até o pajé da tribo e o pajé fazia um cântico
né? E nesse cântico ele contava a história da doença. Se era ou se não era, não faz a menor diferença, né? E os índios melhoravam. E o Lévi-Strauss acompanhou esse processo e depois escreveu, então, o trabalho sobre a eficácia simbólica, né? Então, eu acho que realmente é o momento de poder, sim, no retorno às aulas, abrir espaço para a narração, para que se fale, só para concluir, né? Quando se volta das férias, não tem aquele trabalhinho clássico, escreva uma produção textual. Uma redação. Redação, agora já não é mais redação, é produção textual, né? O que fiz na pandemia. Como foram as suas férias? Imagina, isso é 2 meses. Imagina o que não vão ter que pedir para as crianças fazer, né? Na volta, né? E eu acho importante, Caroline, vou entrar aqui um pouquinho, porque você juntou os contos e as narrativas e você deu eu acho que incluiu a sonoridade, porque quando você fala dos cânticos dos indígenas, como é que a ritmicidade, a sonoridade, como é que eles vão acalentando essas situações traumáticas também. Lia fez tanta... Enquanto a Carolina falava, vocês não estão vendo, vocês que estão nos ouvindo, mas a Lia fazia muito com a cabeça que ela estava concordando. Lia, engata aí com a Carolina. Engata aí, Lia. Eu acho que realmente, né, Caroline, você tocou num ponto fundamental. Não é aquela ideia de volta à escola e volta às aulas, porque aquela escola e aquelas aulas têm que ser ressignificadas. Então, o conto, a narrativa, além do aspecto que você acabou de mostrar, cultural, antropológico, psicanalítico, ele traz, né, a capacidade da criança de construir também o seu conhecimento, porque ela vai contar, ela vai narrar o que ela construiu, como ela se autoconstruiu nesses 5 para 6 meses, já quase meio ano, sem aquele cotidiano regular de uma escola presencial diária. Então, esses diários, né, de bordo dessas nossas viagens, eles têm que ser compilados, depois as escolas fazerem murais, fazerem apresentações, de repente pensar pecinha de teatro para as crianças participarem. Eu acho que é uma grande oportunidade de desenvolver nas crianças essa criatividade e essa imaginação. Como você pontuou muito bem, era a volta das férias. Vamos escrever uma redação, como foram as minhas férias. Agora é uma criação de texto, é uma produção textual. O que significou para mim esses meses longe da minha escola? Porque mesmo com aulas virtuais, na sala da casa dele, ele estava longe da escola. Eu agora, daqui a pouco, o nosso tempo vai correr. Já está acabando o nosso tempo. Gente, quanto tempo? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da máscara, porque para eles voltarem, mesmo independente de ser híbrido ou não, dar um pulinho lá, mas tudo agora tem que ser com o uso da máscara. E a máscara precisa, que é para proteger, mas o que será que ela esconde e o que será que ela mostra nesse novo olhar? Essa máscara nos remete justamente, Regina, como você falou, ao olhar, né? O olho no olho, né? Será que nós estamos habituados a olhar o outro, a ver o outro, a ter essa relação olho no olho? A máscara vai nos obrigar a também ressignificar o nosso olhar. Olhar o outro, ver o outro. E traz um desafio, Carolina, incrível para o professorado, porque nós temos que lembrar também das crianças surdas, das crianças cegas, porque você tem o problema das libras, você tem o problema do braille, e o uso da máscara, tem escolas já procurando máscaras transparentes para a necessidade da leitura labial. Então, realmente, quando você educa crianças e jovens
você tem que pensar em todos os grupos sociais, inclusive essas crianças portadoras de necessidades especiais. Então, eu acho que a máscara ela vem com vários simbolismos, né? Que eu acho que a escola vai ter que, num certo sentido, derrubar os seus muros, a casa derrubar os seus muros, olhar-se em torno da casa e da escola, que hoje o ideal seria as praças, as ruas que estão interditadas, e, além de tudo, esses espaços fechados da casa e da escola serão com o uso de máscara. Então, nos resta o quê? Educar o nosso olhar, mais uma vez, educar muito a nossa sensibilidade através dessas linguagens que nos oportunizam. Se falou aqui da sonoridade. Eu acho que a escola hoje vai ter que ser muito mais musical, né? Quando a gente fala de uma escola mais virtual, mais musical, eu diria uma escola mais colorida, uma escola mais criativa, uma escola que realmente cumpra um papel dessa rua que nos foi tirada, desse entorno que nos foi tirado, sem esquecer os portadores de necessidades especiais. Sim, eu acho que sim. Aí entra bem essa questão assim de que a gente, eu, né, e acho que nós três aqui somos dessa, compartilhamos desse espírito assim, né, de que numa crise, né, desta monta, né, se pode tirar transformações para melhor, né? Eu acho que, assim, é claro que a escola, eu gostaria também que as escolas pudessem preparar a volta, de alguma forma, quem sabe, fazer um tour virtual antes das crianças chegarem lá, para elas verem como é que a escola está, né? Mostrar como é que a sala de aula vai estar. Eu acho que sempre que se puder preparar, né, a gente sabe que é algo que o psiquismo agradece, vamos dizer assim, né? Então, isso eu acho que seria uma iniciativa bacana, se é que já não estão fazendo aí algumas que estão voltando. Eu acho que teria que, porque realmente, eu estou falando porque não é máscara somente. As cadeiras, as classes vão ter que ter um distanciamento de 1,5 metro. Talvez não vão poder ir, vai ter que haver um rodízio. Alguns eles não vão poder fazer jogos e brincadeiras de se tocarem, então os esportes coletivos, os brinquedos que as crianças compartilham, eu não sei, vai ser uma infinidade de mudanças que a escola vai trazer, e podem ser perdas, né? Mas e aí entra o que a Lia está trazendo, o que poderia ser ganho, né? Então, assim, por exemplo, na verdade um grande respeito ao outro. Essa questão do contágio, essa questão do distanciamento e da máscara. Nós vamos perder o contato físico, assim, mas a gente vai ganhar, quem sabe, numa atitude de respeito ao outro, né? E de consideração pelo outro, né? E acho que por aí, né? E afinar outros instrumentos, o olhar, né? O gestual, né? Vamos ter que inventar. Né? É interessante, Caroline, porque você falou de uma certa maneira misturando o presencial com o digital, mas não no sentido assim, é o presencial ir para a escola, o digital é você trabalhar no sistema remoto. Você fez um passeio através do sistema remoto pela escola. Então, você superpôs, né? O digital e o presencial ficaram superpostos. Como talvez o inverso também seja muito importante, poderia estar sendo feito. De uma certa maneira, o virtual, quer dizer, eles estão num sistema remoto, mas talvez a escola pudesse aproveitar para que eles, nas suas casas, apresentassem o que gostam das suas casas, o que não gostam das suas casas. Então, você superpõe o presencial e o digital, e aí você não os opõe. Então, fica uma superposição.
pensei um pouquinho nisso aí. Mas, gente, olha só, nosso tempo está se esgotando assim. Lia e Caroline, muitíssimo obrigada. Eu acho que nós terminamos o nosso episódio 5, eu acho que estimulando, digamos assim, os sorrisos e a esperança diante desse período tão difícil que nós todos estamos atravessando. Continuamos nas mais diversas formas. E eu queria, assim, enfim, agradecer muito vocês terem compartilhado conosco essa aventura, da inesperada aventura da casa, da escola em casa. E eu aproveito, então, já que esse é o nosso último episódio, convido a todos que estão nos assistindo que assistam os outros 4. E eu, então, gostaria muito de agradecer, fazer alguns agradecimentos a pessoas importantes que nos ajudaram muito. Então, a todos e todas que nos apoiaram e acreditaram nessa nossa aventura. Em especial, eu queria agradecer muito a Ana Sabrosa, que é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e a Margarete Binder, pela divulgação, a grande parceria, junto com a Celine, com o Daniel, pessoas importantíssimas para sustentar tudo que nós fazemos na Brasileira do Rio. Um agradecimento muito especial à Livraria da Travessa pela parceria que nós conseguimos fazer, em especial a Eva Kaufmann e a Ana Cláudia Mello, por todas as conversas sempre muito produtivas que nós tivemos. E, finalmente, a todos e todas as palestrantes que nos enriqueceram com os seus conhecimentos. Agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise e do Departamento de Difusão da Psicanálise, agora a Lia e a Caroline, que representam todos os outros 8 participantes. Muitíssimo obrigada a vocês.